Deus é sol e escudo. O nome de Jesus e experimente. Diferença total, é o nosso advogado para com o Pai. Ele é o amor verdadeiro, ele é verdade amorosa. E tudo que ele fazia prosperava. Ele vai começar a te usar hoje. Rabaxanda, rabacarabacanda. Da vida de Daniel, esse personagem bíblico extraordinário, um homem de uma rara beleza moral. Se vocês forem observar na Bíblia, exatamente tem muitos personagens, foram homens de Deus, que mesmo cheio de falhas e defeitos, Deus os usou de uma maneira extraordinária por sua graça e por sua misericórdia. Mas há homens na Bíblia tão piedosos e íntegros que você pode fazer uma varredura, uma investigação na vida deles e você não vai encontrar defeitos. Sim, queridos, é importante compreender que o próprio Deus, ele tem a sua visão de cada um de nós. Deus conhece o nosso interior, conhece o nosso caráter, a nossa personalidade, e Deus, por sua misericórdia, não nos usa por sermos perfeitos, mas porque a graça dele cobre toda a nossa deficiência. Mas percebemos que também homens na Bíblia nos deixaram um legado de exemplo para imitarmos, e alguns homens foram classificados como ícones na Bíblia. Exatamente quando você começa a verificar título de amigo de Deus, você vai encontrar só para Abraão. Você, observando a Bíblia, você vai encontrar que homem segundo o coração de Deus era um título só para Davi. Homem que falava cara a cara com Deus é para Moisés. Mas o próprio Deus, queridos irmãos, tem exatamente dentro de si aqueles que podem ser exemplo de caráter. E quando se trata de caráter realmente intocável, Deus tem também os seus ícones, e você percebe que quando Deus quis falar de homens na Bíblia como exemplo de justiça e de caráter, nenhum desses três grandes vultos estão na lista. Nem Abraão, o amigo de Deus, nem Moisés, o homem que falava cara a cara com Deus, e nem mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quais são então os três personagens que Deus listou como símbolo de caráter? Dentre esses três está Daniel. O próprio Deus faz referência a ele em Ezequiel, no capítulo 14 e versículo 14, como emblema de justiça e de caráter. Ali está Noé, Jó e Daniel. Portanto, se vocês fazerem uma pesquisa sobre a vida de Daniel, vocês não vão encontrar nenhum defeito, porque a própria Bíblia diz que depois que investigaram, não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem culpa e nem engano. Queridos, essas características você só vai ver em poucas pessoas na Bíblia. Aliás, quando o próprio apóstolo Pedro, ele se refere a Cristo como o nosso maior exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 21, ele vai dizer que não se achou engano algum na sua boca, nem dolo e nem culpa. Observe que os mesmos termos são aplicados a Daniel. Não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa, porque ele era fiel. Aleluia.
Exatamente, nós vivemos, queridos, numa época de tanta faltas de referências. Vivemos numa época, queridos, que infelizmente parece que os maus exemplos influenciam mais do que os bons exemplos. Mas se você quer um bom exemplo para imitar na Bíblia, eu te apresento a figura de Daniel, um homem que é um tipo de Cristo, que você poderia investigar a vida dele, investigar o seu caráter, mas não havia nele nem crime e nem dolo algum. Queridos, por quê? Porque ele era fiel. Daniel é um homem que teve uma vida longa. Se vocês forem observar, ele assistiu à ascensão em queda de vários reis. Ele assistiu à ascensão e queda de toda a dinastia da Babilônia. Ele está lá na corte desde a época de Nabucodonosor, que fez uma espécie de concurso de inteligência. O caso de Daniel foi um pouco parecido com de Esté. No caso de Esté foi um concurso de beleza, para ser escolhida a mulher mais bonita da Pérsia, para se tornar a rainha, a esposa de Assuero. Mas no caso de Daniel, foi um concurso de inteligência, para descobrir as pessoas mais competentes para estarem ao lado do rei. E Daniel foi achado 10 vezes mais douto do que os demais, exatamente, queridos, porque nele havia um espírito de excelência. É isso que Deus quer, que cada um de nós tenha um espírito de excelência. Deus quer que façamos as suas obras com excelência. Muitas pessoas estão fazendo a obra de Deus de qualquer maneira e lamentavelmente estão dando mau testemunho, mau exemplo. Por onde passa deixa um rastro negativo, mas pode vasculhar a vida de Daniel, você não vai encontrar nenhum rastro negativo, porque ele era um homem íntegro e reto diante de Deus. Sim, queridos, Deus está à procura dos fiéis. Aleluia. Ele mesmo disse na sua palavra: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aleluia. Exatamente, vocês percebem que depois que ele assistiu à ascensão e queda da Babilônia, ele ainda, conforme Daniel 6:28, você vai ver aí, ele prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Que coisa maravilhosa! É isso que Deus quer para cada um de nós. Ele quer que você continue prosperando. Sim, queridos, Daniel assistiu à arrogância de reis, à soberba de reis que no seu autismo se levantaram roubando a própria glória de Deus, mas ele se mantinha humilde, dando glória ao único que merece a glória. Sabe por quê, queridos? Porque nós não fomos chamados para ter glória, nós fomos chamados para dar glória. É muito diferente, porque a glória de Deus é tão pesada que nenhum de nós suporta a glória. A glória foi feita somente para Deus, e Daniel honrava Deus naquela corte, e por isso Deus o honrava. É isso que Deus está falando com cada um de nós nesta manhã. Honre a Deus, porque Deus vai honrar o teu ministério até o fim. Deus quer que você vá até o fim com uma vida íntegra, não com uma vida manchada. Daniel teve um ministério longo, mas limpo. Ele prosseguiu limpo até o fim. Por quê, pastor Erivaldo? Porque ele era fiel. E aqui está o segredo. Fiel. O que é uma pessoa fiel? Uma pessoa fiel, uma pessoa leal, é uma pessoa que não desiste, é uma pessoa que confia plenamente. Existem pessoas, queridos, que só são fiéis quando tudo está dando certo. Só quando um companheiro está favorecendo ele. E na primeira turbulência abandona o companheiro. Que fidelidade é essa, meu querido? Quem é fiel é leal. Quem é fiel continua, mesmo quando está tudo se mostrando o contrário, você não abre mão da sua fidelidade.
Nós temos pessoas fiéis a uma série de coisas. Nós temos aí no mundo pessoas fiéis a um time de futebol, já reparou? O time pode ir para a segunda, terceira divisão, ele continua fiel ao time. Já tem pessoas que são fiéis a uma marca de sapato, ele só usa aquela marca de sapato. Outros são fiéis a uma roupa, só usa aquele tipo de roupa. Outros são fiéis a uma marca de relógio, ou uma marca de carro, só usa aquela marca de carro. Parece que tem pessoas aí fora que são mais fiéis do que muitos crentes e muitos obreiros. Queridos, se as pessoas são fiéis lá fora, não abandonam o seu time de futebol quando lhe traz tristeza, quando só perde, muito mais nós, os servos de Deus, temos que permanecer fiéis aquele que deu a vida por nós, aquele que nos chamou. Você só está aqui porque Deus te considerou fiel. Como Paulo disse em 1 Coríntios 1,12: sou grato para com aquele que me considerou fiel, Cristo Jesus, que me chamou para o ministério. Você está no ministério porque Ele te achou fiel. Aleluia. Vale a pena ser fiel, porque quem é fiel não precisa nem fazer justiça com as próprias mãos. Quem é fiel, o próprio Deus compra a sua briga. Meu querido, tem um grupinho que se levantou contra o seu ministério, contra a sua vida. Se você for fiel, fique tranquilo, o próprio Deus vai te defender. A Bíblia diz que se levantou Arão e Miriam contra o ministério de Moisés, murmurando, falando mal. Deus ouviu tudo aquilo, e a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. De repente Deus chama os dois na porta da tenda e diz assim: olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Se tiver algum profeta aqui em Israel, eu me revelarei a ele em sonhos ou por enigmas. Não é o caso do meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo cara a cara, assim como um amigo fala com seu outro amigo. Como ousaste falar contra o meu servo Moisés? Meu querido, cuidado, não forma grupos aí falando mal de quem é fiel não, porque você pode se dar mal. O próprio Deus compra a briga de quem é fiel. Aleluia, é o próprio Deus que está comprando tua briga, é o próprio Deus que está apresentando a tua defesa. Por que é que Deus cobra tanta fidelidade dos seus filhos? Deus não, grave bem isso, Deus não exige nada que Ele não seja. Sabe por que Deus cobra fidelidade? Porque Deus é fiel. Sabe por que Deus cobra justiça? Porque Deus é justo. Sabe por que Deus cobra santidade? Porque Deus é santo. E se existe uma coisa que Deus não abre mão, é da fidelidade. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se Deus entrar em aliança contigo, se Deus assinar um contrato contigo, ainda que você não honre nenhuma cláusula, Ele vai honrar todas as cláusulas do contrato. Porque a Bíblia diz que ainda que formos infiéis, Ele todavia permanece fiel. Eu mostro para você na Bíblia. Deus entrou numa aliança de fidelidade incondicional com Davi. Davi vai lá e fracassa. Davi vai lá, comete um crime horrendo, tenta encobrir o crime, piora mais ainda, se torna um mentor intelectual de um assassinato, vai só complicando. E quem sabe agora Satanás, o inferno, está fazendo a festa. O que é que vai dar então dessa aliança que Deus fez com Davi? Vai acabar tudo agora e nós vamos assistir o apredejamento do homem segundo o coração de Deus. Porque se for olhar pela letra da lei de Levítico 20, versículo 10, diz: morrerá o adúltero e a adúltera. E aí? De repente, Deus manda o profeta Natã, conta aquela história, Davi confessa o pecado, aí Natã diz: e o Senhor te perdoou.
Mas não parou por aí, ele emendou outra frase: não morrerás. Deu um nó no inferno. Deus deu um nó na cabeça de Satanás naquela hora. Por quê? Uma vez eu vi um pregador dizendo: quando Deus resolveu perdoar Davi e poupá-lo da morte, Deus rasgou a Bíblia. Ignorância. Deus não vai contar a palavra que Ele mesmo estabeleceu. Mas pastor, a letra da lei não diz que tem que morrer o adúltero e adúltera, mas na mesma lei Deus deixou uma cláusula de misericórdia. Aonde? Em Êxodo 33:19, escreve aí, Moisés: eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então eu quis ter misericórdia de Davi. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta plenária. Eu sinto Deus falando com pessoas aqui nesta manhã. E para que fique bem claro, Deus ainda diz: olha, escreve aí no Salmo 89, versículo 24 a seguir. Vai escrevendo aí: olha, não mentirei. Deus começa dizendo: olha, minha mão fortalecerá Davi, minha bondade o acompanhará. E lá para o 34 e 35 Deus diz: olha, escreve aí: acaso eu mentirei a Davi? Não, eu jurei pela minha santidade, tudo que eu falei do meu servo Davi eu vou manter de pé. Nada vai acontecer fora do que eu disse. Davi falhou, mas ele não falhou. Oh, o Espírito de Deus está falando nesta manhã que as promessas deles ainda estão de pé na tua vida. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Bata a mão no nome do seu companheiro e diga para ele: a promessa de Deus ainda está de pé na tua vida, porque Deus é fiel. Ainda que fomos infiéis, Ele permanece fiel. Oh, aleluia! Vale a pena ser fiel. Sabe por quê? Porque está escrito em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9: saberás, pois, que o teu Deus é o Deus fiel, que guarda aliança até 1000 gerações daquele que ama e guarda os seus mandamentos. Deus é fiel, porque está escrito em 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, que Ele promete levantar um sacerdote fiel. Deus é fiel, porque está escrito lá em Neemias capítulo 7, versículo 2, que Hananias era um homem fiel e temente a Deus. Deus é fiel, porque está escrito no Salmo 31, 23, que Ele preserva os fiéis. Deus é fiel, porque está escrito lá no Salmo 106, versículo 101, versículo 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, o que anda em caminho reto, esse me servirá. Vale a pena ser fiel, porque está escrito em Provérbios capítulo 28, versículo 20, que o homem fiel será cumulado de bênção. Mas deixa eu te contar um outro segredo. Você sabia que Deus restaura até a fidelidade do seu povo? Até a infidelidade do povo Deus restaura. Como, pastor? Isaías 1, 21. Como se fez prostituta a cidade de justiça, ela que era chamada cidade fiel. Aí depois Deus escreve a Isaías 1, 26. Tornarei a restituir os teus juízes como antigamente, e tu voltarás a se chamar cidade de justiça, cidade fiel. Olha que coisa extraordinária. Deus restaura até a nossa infidelidade. Vale a pena ser fiel, porque está escrito em Isaías 41, 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vale a pena ser fiel, porque está escrito em Mateus 25, 21, que essas serão as palavras que o Senhor dirá para o servo fiel: entra no gozo do Senhor, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vale a pena ser fiel, porque está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 1 e no versículo de número 9: fiel é Deus pelo qual fostes
chamada comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. E além disso, que se requer de cada dispenseiro é que cada um se ache fiel. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 7 e versículo 25 que Paulo alcançou a misericórdia de ser fiel. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13 que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o escape para que possais escapar. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 18 e 19 que Deus é fiel e quantas são as promessas, tem nele o sim, por meio de Cristo. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 21 que Tíquico era um ministro fiel. Está escrito em Colossenses capítulo 1 e versículo 7 que Epáfras era um ministro fiel. Está escrito em Colossenses capítulo 1 e versículo 9 que Onésimo era também um irmão fiel. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 24, fiel é o que vos chama, o qual também fará. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 3 que o Senhor que é fiel, Ele vos confortará e vos guardará do maligno. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé, no amor e na pureza. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 1, fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 13 que ainda que sejamos infiéis, todavia Ele permanece fiel. Está escrito em Tito capítulo 1 e versículo 9 que o obreiro deve ser apegado à palavra fiel. Está escrito em Hebreus capítulo 2 e versículo 17 que Jesus é um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Está escrito em Hebreus capítulo 10 e versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Está escrito em Hebreus capítulo 11 e versículo 11 que Sara teve por fiel aquele que havia lhe feito a promessa. Está escrito em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 19 que aqueles que sofrem na prática do bem encomenda sua alma ao fiel Cristo
Criador. Está escrito em 1 João capítulo 1 e versículo 9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Está escrito em Apocalipse capítulo 1 e versículo 5 que Jesus é a fiel testemunha. Está escrito em Apocalipse capítulo 2 e versículo 10: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está escrito em Apocalipse capítulo 19 e versículo 11: e vi um céu aberto, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aleluia. Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore Ele por um minuto agora. Urabacalabachanda rabacanda rabassure que me amarra. Deus manda dizer para você que tem promessas. Quem é que tem promessas de Deus aqui? Levante a mão e dê um glória que eu quero ver. Para concluir, sei que vocês estão com fome, não vou me prolongar muito. Veja como Deus é fiel. Em 2003, em cima do púlpito dos Gideões, Deus usou o pastor Gesiel Gomes. Quantos aqui conhecem o pastor Gesiel Gomes? Deus tomou a boca dele e ele chegou para mim e disse: você vai escrever vários livros, e dentre eles Deus vai lhe dar um best-seller que será sucesso não só no Brasil, mas em outras nações. Confesso para vocês que quando eu escutei a promessa, eu me senti deste tamanho. Sabe por quê? Porque as maiores promessas que Deus faz na vida do crente é quando ele está na maior prova. Já reparou? Quando Deus promete uma casa própria para o crente, é na hora que não tem dinheiro nem para pagar o aluguel, quanto mais uma casa própria. Quando Deus promete um carro novo para o crente, é na hora que ele não tem dinheiro nem para comprar uma bicicleta. Quando Deus falou que Abraão seria pai de uma multidão de nações, ele não podia ter nenhum filho, porque até a mulher dele é estéril. Mas por que Deus trabalha assim? Para quando se cumprir a promessa, você possa entender que é Ele que faz tudo. Recebe uma palavra profética de Deus nesta manhã. Não olhe para as circunstâncias que você está vivendo, nem foque a visão no problema. Deus é fiel, vai te tirar desta situação e vai fazer você chegar onde você nunca imaginou chegar. Foram se passando-se os anos. Em 2014, um desses exemplares desse livro chegou às mãos de um dos diretores da Sociedade Bíblica do Brasil. E ele nos telefonou. Eu me lembro que era uma das vésperas de Natal, dia 23 de dezembro, já iam sair em férias. Aquele era o último dia útil daquele ano. Cheguei lá, estavam os diretores reunidos, e eles disseram para mim: pastor Erivaldo, o Natal é sempre uma época de dar boas notícias. A maior dela é que Jesus nasceu.
A segunda é que a Sociedade Bíblica do Brasil está lhe contratando para ser o comentador da Bíblia do pregador pentecostal. Queridos, confesso para vocês que eu saí dali, eu fiquei vários dias sem falar com ninguém, com medo de não ser verdade. Só quando eu vi que já estava pronto mesmo, foi que nós contamos. Resultado, quando essa Bíblia saiu, para a glória do nome de Jesus, com apenas 6 meses de lançamento, já tinha ultrapassado a marca de 100 mil cópias vendidas. E nós fomos agora em 2017, ganhamos o prêmio Areté 2017, que é considerado o Oscar da literatura cristã no Brasil, como autor revelação do ano de 2017. E tudo isso Deus fez, sabe por quê? Porque Deus é fiel. Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Levante a sua mão. Então diga para a pessoa que está do seu lado: nenhuma promessa vai cair por terra. Tudo que Deus te prometeu vai se cumprir, porque Deus é fiel. Eu quero pedir a esses companheiros que se coloquem de pé. Eu quero estar orando por você, porque o Espírito de Deus está falando ao meu coração. Que Ele está renovando promessas aqui esta manhã. Oh, aleluia, se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Pastor Josualdo, vem cá, pastor Josualdo. Aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo. Faça assim com a sua mão direita. Faça assim, meu querido, com a sua mão direita. É um ato profético. Eu quero profetizar para a sua vida. Provérbios 3,16. Neste ano de 2019, na mão direita a longura de dias. Bata na mão direita do seu irmão e diga para ele: Deus está te dando saúde, Deus está te dando vida longa. Pode tocar na mão direita do teu irmão: Deus está te dando saúde agora. Ramaha sobre que anda rabachanda rabahai. Remaha sekebianda rabahaia. Tu pensavas que era o fim. Eu estou apenas começando o que eu vou fazer. Agora abre a mão esquerda, porque o que Deus tem é completo. Na mão direita longura de dias, mas Provérbios 3,16 diz que na mão esquerda a riqueza e honra. Abre a mão esquerda, bata a mão assim, ó, na mão esquerda do seu irmão, bata na mão esquerda, bem na palma da mão esquerda dele, diga assim, ó: Deus está colocando recurso nas tuas mãos para fazer a obra. Deus está colocando recurso. Recebe os recursos de Deus que estão sendo colocados à tua disposição agora. Agora dê um abraço neste companheiro que está do seu lado e diga para ele: vale a pena ser fiel, porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Deus vai te colocar no muito.